Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para fazer um vídeo no que se refere à orientação e à conscientização política para o pessoal da Igreja Batista e para outros evangélicos que queiram entender um pouquinho desse período que nós estamos atravessando, que é o pleito eleitoral de 2024. E a gente sabe que não pode fugir dessa questão porque ela é cíclica. Ela vem de período em período, ela está chegando aqui. E nós precisamos nos conscientizar de que isso é um assunto muito relevante para nossas vidas. E a gente convidou a Érica também, que está aqui conosco, que ela vai estar trazendo aqui a opinião dela, perguntando. Olá pessoal, eu sou a pastora Érica da Igreja Batista das Nações e vim aqui conversar um pouquinho, falar um pouco da relação entre a igreja e a política, que estamos aqui na época da política, né? Aproveitar a oportunidade para adquirir mais conhecimento, até mesmo referente a esse assunto, né? Com França, aqui, que é um dos especialistas que eu Com conheço. certeza, e eu tenho certeza que você vai gostar muito desse vídeo, você vai formar uma opinião, porque é uma coisa que pouco se fala. Pouco se fala sobre a questão política e quando se fala, fala errado. A gente tem uma outra visão sobre a política. E hoje a gente vai tentar destrinchar um pouquinho desse assunto para que nós possamos entender melhor. A gente vê hoje a coisa muito bagunçada nas igrejas, né? Tem igrejas aí que elas estão muito comprometidas com a política partidária. E isso é saudável? Isso é legal para a gente? De época em época, nós passamos pelo pleito eleitoral no Brasil, ou melhor, vamos ser mais de 2 em 2 anos. Temos um período aí de alguns meses em que passamos por esse pleito eleitoral e nós nos deparamos com muitos candidatos, né, próximos da gente, né, no emprego, na escola, até mesmo na igreja, né, nós temos ali, sempre nos deparamos com candidatos, como pastores, irmãos da igreja que Bispos, apóstolos, né? professam, né, a mesma fé que nós. Então, aí surge a dúvida, né? Surge muitas perguntas referentes a isso. Sempre eles pedem oportunidades na igreja, na hora do culto, né, para fazer ali, dar uma palavra, na hora, lá no templo da igreja. Então, a minha pergunta é, como é que entra a igreja nessa área, né? Como é que a igreja ela se envolve nessas práticas políticas? Sem se contaminar, né? É isso? Isso. Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que diferenciar o que é a igreja e o que é o templo. A igreja é a comunidade dos salvos, dos cristãos. O templo é o ponto de encontro daqueles salvos, daqueles cristãos da comunidade, onde eles celebram juntos um culto a Deus. Ali é o templo. A igreja está espalhada no bairro. Então, a política ela é saudável do ponto de vista religioso. Devemos, como cristãos, estar ali comprometidos, envolvidos. E eu costumo dizer que nós precisamos mesmo aprender a diferenciar a questão política e a questão política partidária. Políticos, todos nós somos. Todos nós somos políticos de alguma forma. Quando a gente acorda, a gente já começa o dia fazendo política, decidindo coisas, resolvendo problemas, delegando autoridade para pessoas e sendo também delegado. Então, isso é política. Os filósofos, se nós formos estudar filosofia, desde Sócrates, até mesmo antes de Sócrates, com Parmênides, você vai descobrir que a política é a arte de conviver com os diferentes. Pegando Sócrates, Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino, Agostinho, Foucault, Rousseau, esses caras todos vão dizer que a política é a arte de conviver com os diferentes. Então, na igreja, não é diferente. Quando você também se relaciona com o irmão, com o seu próximo, você está exercendo a arte da política dentro da igreja, ou seja, convivendo com opiniões diferentes. E você vai ter que aprender a lidar com isso. Quando se fala em políticos, candidatos, nós estamos falando aí de uma política partidária. A política que ela separa. O cara tem uma certa opinião. Então, a política partidária é uma outra questão. A igreja não tem uma relação direta com política partidária. Aliás, a igreja ela tem uma separação entre o Estado. O Estado é uma coisa, a igreja é outra coisa. Como se fosse óleo e água, não vai se misturar.
E todas as vezes na história que a gente observa que a política quer se envolver com o Estado e o Estado com a política, a coisa não dá certo, não. É pólvora e fogo e combustão ali dá um problema sério. E isso não é de agora, isso vem desde os tempos antigos. Nós estamos falando coisa aí antes de Cristo. Inclusive na história da igreja, no ano de 366, aproximadamente depois de Cristo, houve uma confusão tão grande lá para eleger o primeiro representante da igreja católica. E lá um cara chamado Damaso entrou em conflito com um outro cidadão chamado Ursino e foi uma confusão muito grande. Nessa confusão, esse Damaso matou esse Ursino e todos os dois eram bispos. Pessoas religiosas, pessoas que estavam ali para servir a população, mas houve uma confusão, um conflito muito grande de quem era o eleito. E ali houve um morticínio terrível. O bispo meteu fogo na casa do outro bispo, os irmãos entraram em conflito, foi muita briga. Então, a questão política é muito perigosa, você tem que definir a linha onde você vai andar. Mas, de uma maneira geral, nós não podemos ficar alheio também à questão política, né? Temos que estar atento para essa questão política que permeia a religião, a igreja, os templos, de época em época. Então a gente precisa aprender um pouquinho de como lidar com essa situação. Como a gente contornar essa questão política no seio da igreja, né? E isso é importante, porque pouco se fala sobre esse assunto. A questão hoje ela ficou tão complicada que tem igrejas que você não sabe se ela é uma igreja ou se é um partido político. Não dá mais para saber. Eu costumo dizer que os pentecostais eles estão até o pescoço, afundados na igreja, afundados na política. E os neopentecostais eles estão até o cabelo, afundado na política. E isso não é bom para a questão da igreja, né? Então você tem que aprender a diferenciar. E a questão do envolvimento da política não está apenas no seio da igreja protestante, evangélica, não, está no meio do católico, o Umbanda, o pessoal de raízes africana, budista, tá, em geral. O problema é que é mais visível no meio da igreja evangélica. Essa parece que levou uma fatia maior da questão, mas a gente, de alguma forma, precisa aprender a lidar com essas coisas, né? Os irmãos que estão nos assistindo, eles talvez tenham muitas curiosidades a respeito da questão política. Como é que a gente faz? Quem é que eu tenho que defender? O pastor quer ser candidato, o irmão quer ser vereador, a irmã está pedindo voto aqui, o pastor tem um camarada que ele quer vir dia de domingo aí na igreja e quer dar uma palavra, então fica um negócio complexo e a gente precisa aprender a diferenciar essas questões, Erika. Durante esse período de campanhas políticas, nós nos deparamos com muitos candidatos nas nossas igrejas com promessas, né? E como é que nós vamos identificar qual é o bom candidato para votarmos? Na verdade, os candidatos eles se apresentam com promessas, com uma série de projetos que são projetos extraídos da cabeça dele, da mente dele. E, na maioria das vezes, essas promessas, esses projetos, eles surgem de duas maneiras. Ou por ignorância do candidato, ou é má fé mesmo. Porque alguns candidatos, eles prometem coisas que não é de competência do município. O candidato, ele promete coisas que ele, como vereador, no caso, ou um prefeito, ele não pode cumprir. Porque aquilo ali está além da capacidade, além da possibilidade do cargo ao qual ele está pleiteando um mandato. E nós estamos aqui falando apenas no âmbito municipal. Deixa bem claro, porque estamos no ano de 2024 e a campanha, o pleito é para as eleições municipais. Então você vai encontrar vereadores prometendo asfaltar uma rua, por exemplo. Mas essa rua ela é de competência do município. É o vereador? Não, o vereador ele não asfalta nada. O vereador também vai estar prometendo água encanada naquela localidade. O vereador vai estar prometendo uma nova linha de ônibus para aquela comunidade, vai estar prometendo ali um hospital para a comunidade, um campo de futebol, vai estar prometendo alguma coisa. Tem outros vereadores que eles vão estar prometendo lutar pela classe negra, outros vão estar prometendo lutar pela causa dos deficientes e pela causa LGBT, outros vão estar prometendo uma série de coisas.
Mas essas coisas, elas não são de competência de um vereador, sequer um ônibus. O que o vereador pode fazer é legislar sobre aquele assunto, apresentar uma proposta na Câmara. Isso ele pode. Se a proposta dele for aprovada, isso vai passar por uma sanção do prefeito, ou um veto. Se o prefeito sancionar, aquilo vai se tornar realidade, sabe-se lá quando. Depende de verbas, depende de uma série de condições para que aquilo seja aprovado. Então, o vereador em si, ele não tem condições de fazer absolutamente nada. Prometer, olha, eu prometo e não vai cumprir nada. Porque o vereador ele não executa, o vereador ele apenas legisla, propõe e fiscaliza. Pode fiscalizar o prefeito, fiscaliza as ruas, fiscaliza o trabalho do povo que está ali agregado à prefeitura, os colaboradores da prefeitura, os funcionários públicos. Isso ele vai fazer, mas ele não tem condição de dar absolutamente nada. Vai prometer aqui que ele vai fazer uma quadra, ele não vai fazer quadra, está te iludindo. Ou ele está te iludindo, ou então ele está com uma fé, ou então ele realmente é ignorante sobre essa situação. E a gente vê muito isso aí. A galera chega nos bairros e promete o que ele não pode cumprir. Promete doar coisas que ele não vai cumprir jamais, porque não depende dele, a não ser que ele tire dinheiro do bolso dele e diga, eu vou fazer, aí é outra questão. Mas ele fazer com dinheiro público, não tem possibilidade. O que ele pode fazer, como eu disse, é propor um projeto, né? Esse projeto ele vai ter que se transformar em lei, e aí sim é que essa lei vai fazer com que aquilo ali apareça. Então, foi muito bom quando falaste qual é o papel, né, do vereador, o que ele faz realmente, porque é uma dúvida de muitos que nós nos deparamos com muitos candidatos próximos, muitos, aproveitando que tu falaste o papel dele. Então, quanto ele ganharia, né? Porque nós vemos que é vereador aí nos tapas. Então, o dinheiro deve ser muito bom, né? Ele deve ser bem remunerado para isso. Quanto mais ou menos ganha um vereador? Com certeza. O pessoal estão disputando uma vaga aí no tapa mesmo. O vereador aí querendo uma vaga. Olha, aqui em Manaus, um vereador ele está ganhando em torno de 18 a 25 mil reais. Isso é um dinheiro dele. Fora esse dinheiro, ele tem verbas de gabinete, ele tem verbas para comprar paletó, para comprar gasolina, tem verba de transporte, verba para viagem, ele tem uma verba também para saúde, ele tem verba para alimentação, tem verba moradia, tem muita verba. Então, estima-se aí, mexendo a panela e tirando ali o grosso, estima-se que ele está orbitando em torno de 130, 140 mil reais, a verba de um vereador mensalmente. Devido aos benefícios, né? São muitos os benefícios para um vereador aí. E são poucos os retornos que ele deixa para casa. Então, a gente observa que, se você pegar no site da Transparência ou da própria Câmara, você vai encontrar ali vereadores que tiveram um número muito grande de faltas, ele nem vai na Câmara. Nem vai na Câmara. Porque eu não sei, então filtra. Dá para filtrar, dá para saber. Esse cara realmente dá para ele ser o nosso vereador, né? O vereador ele tem que ter ali uma preparação para que ele possa trabalhar em prol da cidade. Não é porque é meu amigo, meu pai, meu irmão, meu parente, é o irmão da igreja, é o pastor, não é a pastora, é o bispo, não. Não posso eleger um cara desse porque é um conhecido, eu me compadecer, eu vou votar dele. Não, ele precisa apresentar projetos que venham a mudar a situação da cidade, né? Não adianta ele dizer, eu vou beneficiar ali a igreja X, Y, Z, A, B, C, e depois a gente está observando que o bairro não tem asfalto, não tem rua, não tem nada. E quando você vai questionar, ele desaparece, ele só aparece de 4 em 4 anos, é tipo uma fruta aí que dá de 4 em 4 anos. Então você tem que ficar ligado. Será que esse cara merece meu voto? O que ele fez para que eu vote nele? E a gente é muito emotivo, é muito espiritual quando quer levar essas questões. Você diz, mas o irmão ele é da igreja, professa a nossa mesma fé, a gente vai votar nele porque ele é da casa, ele vai nos ajudar. A Bíblia diz que nós devemos abençoar o irmão da casa. E aí vão aparecer muitos versículos bíblicos. Tem um famoso, que está lá em Provérbios 29, 2, se não me trai a memória agora, onde o rei ele vai dizer o seguinte, Salomão diz, olha, quando o justo governa,
as coisas vão tudo bem, tudo bacana, tudo legal, as coisas prosperam. Mas quando o ímpio governa, o povo geme. Quando o ímpio governa, o povo geme. E esse versículo ele é muito batido nas igrejas. O vereador já vai com ele na ponta da língua, igual aquele cara da escolinha do professor Raimundo. Está na ponta da língua, professor. Ele já vai com esse versículo no bolso. E muitas vezes ele não é nem crente, ele nunca nem andou na igreja, ele só pôs o versículo, olhou, e já foi preparado, a equipe de marketing já lançou aquilo ali, ele disse, olha, é isso aqui. E ele sabe que o povo é espiritual, o povo evangélico, ele, na sua grande maioria, principalmente os pentecostais e os neopentecostais, não leem mesmo Bíblia, e ele vai embarcando nessa barca. Ele diz, poxa, é aqui que eu vou. E o povo fica ali emocionado, e esse é o homem. Mas, queridos, quando Salomão disse que quando o justo governa, as coisas prosperam, isso era um contexto judaico. Porque se você perguntar quem é justo, tem justo. Jesus disse, não, justo. Se tivesse um justo, ele não teria descido para ser crucificado. Então, na etimologia da palavra, o justo mesmo, não existe justo. Justo foi Jesus. Não apareceu outro. Se tivesse aparecido outro, ele não teria descido e morrido naquela cruz por nós. Então não tem esse papo de justo. Tem o malandro, o cara que quer tentar levar a coisa na malandragem. Então vou aplicar aqui uma dose de Provérbios 29:2 e quem sabe cola e eu vou descer a lenha aqui na igreja. Mas isso não funciona, queridos. Não tem isso, não tem esse justo que a galera fala, o justo é o irmão fulano de tal, o pastor é candidato. Aliás, pastor não tem nem que ser candidato. Pastor, quando ele assumiu um pastorado, um sacerdócio, ele ali se comprometeu, né, a trabalhar para o reino de Deus, na acepção mesmo da palavra, da igreja, do templo ali, ser um servidor da comunidade no sentido de trabalhar para o reino de Deus. Não na política, não no reino da política. Ele poderia escolher um outro representante e votar ao invés de querer ser o candidato. Mas a gente vê isso aí muito, né? Então, só para você ficar atento, o justo não tem essa figura como eles querem, que se o justo governa, não tem justo. A partir do momento que você embarca numa viagem dessa, você vai conviver com pessoas muito diferentes. E a política, como eu já disse, é isso, é a arte de conviver com os diferentes. Como você vai lidar com essa arte, se é na base da corrupção ou se é na base da não corrupção, isso quem vai dizer é o candidato. Não importa se ele é crente, se ele é católico, não tem essa não. Se ele veste uma toga ou um jaleco branco, ou se ele veste uma indumentária sacerdotal, não existe isso. Quando a questão é o dinheiro, as coisas começam a mudar, personalidades começam a mudar corações. Então é muito cuidado, a gente tem que tomar muito cuidado para desmontar essa falácia de que o justo é que deve ser colocado ali. O Senhor, o Deus de Israel, ele olhou e pegou um homem lá da Babilônia, um homem perverso, e chamou ele de meu ungido, chamou Ciro de meu ungido, chamou Dario de meu ungido, chamou Nabucodonosor de servo. Então esses três homens, Nabucodonosor, Ciro e Dario, foram muito perversos com o povo de Israel. Mas eles mudaram, se tornaram verdadeiros servos do Senhor mesmo, mudaram a atitude. Então, muitas vezes você olha para uma pessoa e diz, esse cara é evangélico, ele não vai roubar, esse cara é evangélico, não vai se corromper. Não, queridos, não penso dessa maneira. Eu penso que o homem é homem, é carne. Enquanto ele for carne, ele não se converte. Ele só vai se converter quando ele sair desse corpo e entrar num novo corpo. Mas enquanto ele for carne, ele não se converte. Então, essa falácia de que o justo tem que governar, isso é só mesmo uma falácia. Então, vamos lá, vou voltar aqui para a nossa, referente à eleição aqui em Manaus, né? Sabemos que cria-se uma grande expectativa no dia da eleição, ali onde o voto é contado 1 a 1, né? Então, uma pergunta que eu acho que de muitos aqui, quantos votos um vereador precisa para ser eleito aqui em Manaus? Olha, esse cálculo é um cálculo muito confuso e que poucas pessoas conhecem também. Aliás, não vá se chocar, mas na grande maioria você vota no Zé e quem foi eleito foi o João. E aqui
diga-se que João não exatamente precisa ser de direita, ele pode ser de esquerda, ou não exatamente ele precisa ser de esquerda, ele pode ser de direita. Então, você já ouviu falar naquela situação que diz: atirei no que vi e acertei no que não vi? É mais ou menos isso aí. Você vota num candidato e quem é eleito é um outro camarada. Porque o coeficiente eleitoral no país hoje ele é mais ou menos da seguinte maneira. Aqui em Manaus nós temos aproximadamente 1.490 eleitores. Acho que isso aí é o que o tribunal divulgou nas últimas eleições. Desses 1.490 eleitores, apenas 990 votos foram válidos. Os demais votos eles foram anulados, não foram votar e tinha algum problema que não deu certo. Então, os votos válidos ficaram isso aí, 990 votos. Ficou uma diferença entre 990 e 1.490, mais ou menos. Então, ficou um buraco aí de aproximadamente 500 votos, vamos arredondar essa conta aí. Então, ficou válido só 1.000 votos, digamos. E desses 1.000 votos, para você chegar ao coeficiente, você vai dividir esse número de votos válidos pelo número de vereadores que nós temos em Manaus hoje ocupando uma cadeira na Câmara. Quantos vereadores nós temos hoje em Manaus? Isso orbita em torno de 41 vereadores. Às vezes vai dar mais, o cara é eleito, o prefeito puxa, deixa uma vaga, entra outro. O outro é eleito, o prefeito puxa para secretário, deixa uma vaga, entra outro. Mas, em resumo, são 41 vereadores. Se você pegar 990 dividido por 41, você vai encontrar um coeficiente, um número, que vai dar mais ou menos, acho que 25. Então, hoje um vereador em Manaus, para ele ter uma eleição bem sucedida, para ele conseguir passar nesse pleito, ele tem que alcançar aí 25.000 votos. Observe que isso pode ir um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, dependendo lá de cima da quantidade de votos válidos. Mas eles vão orbitar em torno de 1.000, 1.100, 900, vai ficar nisso aí. Dividido por 41, você vai ter aí 25.000 votos, 27.000 votos. Então, hoje um vereador, para ganhar uma eleição em Manaus, ele tem que ter 27.000 votos. Alguém vai dizer: pastor, eu já vi um vereador ganhar com 1.200 votos. Acabou. Isso teve uma lei que revogou essa situação. Hoje não temos mais as coligações, hoje são federações. Na época das coligações isso era possível, hoje não. Hoje o mínimo de voto que um vereador pode alcançar um pleito dentro de uma federação é 10% do valor da vaga que um partido tem. Então vamos lá. Digamos que você é membro de um partido político, aliás, você precisa estar afiliado a um partido político, é uma outra coisa interessante. Não existe candidatura avulsa no Brasil, você tem que passar por um partido político. E no partido político, uma vez que você foi filiado a ele, você vai ter que seguir as regras do partido. E cada partido político, a cada 25.000 votos, no caso das eleições municipais, ele faz um vereador. Se ele tiver 50.000 votos, ele fez 2 vereadores. Se ele tivesse 55.000 votos, ele fez 2 vereadores e sobrou um pouquinho de votos. Se, por um acaso, o outro partido que está na tua federação teve 19.000 votos ou 23.000 votos, ele não conseguiu uma vaga, não. Ele só teria uma vaga, o outro partido, se tivesse 25.000 votos. Mas como ele só teve 23.000 votos, todos aqueles votos daquele partido, os 23.000 votos, vêm para o teu partido. Então aí o teu partido agora vai somar os 23.000 votos que ficaram lá, com mais os 2.000 votos que passou, são 52.000 votos, e aí ele vai atingir mais um coeficiente. Vai atingir mais um vereador, ele vai fazer mais um vereador. Então, suponhamos que você teve, digamos, 2.550 votos. Você atingiu 10% da vaga do partido. A vaga do partido para se eleger é 25.000 votos. Mas você só teve 2.500 votos. E você teve 2.500 votos mais do que todos aqueles votos que foram transferidos para o seu partido. Nesse caso, você vai ser eleito com 2.550 votos. Essa possibilidade é quase um milagre. Dificilmente ela é alcançada. Isso já aconteceu no passado. Hoje é muito difícil você chegar numa situação dessa. A não ser que o outro partido fosse muito fraco de votos. Mas a regra é essa. A cada 25.000 votos, o partido tem direito de uma vaga.
50 mil votos, 2 vagas. 75 mil votos, 3 vagas. E assim vai. É por isso que tem partidos que elegem 5, 6 vereadores. Tem outros que não elegem nenhum. Você vai ouvir pessoas dizendo, cara, eu sozinho tive 23 mil votos. E o cidadão ali teve 10 mil votos, ele foi eleito. Porque o partido dele teve muitos vereadores que fracassaram, tiveram menos de 10 mil votos. Então ele pegou a vaga, pegou os votos de todos aqueles camaradas que tiveram menos de 10 mil, somou com o dele e ele deu um pulo para frente. E esse pulo fez com que 10 mil votos se transformassem em 30 mil votos. Então a regra é essa: a cada 25 mil votos, uma vaga para o partido. Então hoje, quantos votos um vereador precisa ter para não depender de nada? 25 mil votos aproximadamente ele está eleito. Então, espero que tenha respondido aí a tua pergunta. Respondeu sim. Então, geralmente os candidatos a vereadores aqui em Manaus, eles defendem uma bandeira, né? Geralmente o vereador que é atleta, ele defende a bandeira do atletismo, do esporte, e a minha dúvida é, como evangélico, eu devo votar então numa pessoa evangélica para defender a bandeira? Não, eu não recomendo você votar numa pessoa evangélica simplesmente porque ele é evangélico. Você deve votar nele porque ele está preparado. Não, ainda que você nem conheça ele, mas se ele está preparado, você tem que votar nele. Se você pensa no bem-estar da sua família, da sua cidade, onde você vive, você tem que votar naquele cara que está preparado. E não um colega teu que, poxa, meu colega trabalhou comigo a vida toda, é da minha igreja, poxa, é a minha bispa, é o meu apóstolo, é o meu profeta. Eu vou votar nele. Não, cara, você tem que votar naquele candidato que ele vai te dar um retorno, não somente para ti, mas para toda a coletividade. Por exemplo, como é que você pode me perguntar, mas, pastor França, como que a gente consegue saber se o candidato é bom, se ele tem preparo? Ele precisa ser um cara que é intelectual, ele precisa ter uma formação? Não, ele não precisa ter uma formação, ele não precisa ser um intelectual, não. Ele precisa ser um cara que tenha preparo. E quando eu digo preparo, é um camarada que conheça a tua cidade. Para você saber se ele tem preparo, se ele realmente está preparado para o pleito, e não empolgado, que tem um cara que é empolgado. Muitos camaradas aí, eles dizem, poxa, o cara está fazendo um sucesso com aquela música, ele vai ser candidato. O outro é um influenciador, ele vai ser candidato. Ah, tem um irmão ali que o profeta falou com ele, se eis que tu vai ser um candidato, tu vai tirar 25 mil votos, ele diz, eu estou na parada. E, na verdade, queridos, não é dessa maneira. Para você detectar se esse indivíduo ele está preparado para assumir uma vaga de vereador, começa a perguntar para ele, faz algumas perguntas básicas, como, por exemplo, qual é o orçamento da cidade de Manaus hoje? Começa por aí, eu não sei qual é a tua cidade. Aqui de Manaus, a gente está por aqui, a gente tem uma noção das coisas. Perguntei qual é o orçamento da cidade de Manaus. Talvez ele pule, ele não sabe nem o que é orçamento. Né? Qual foi a votação, o que foi votado, né, no ano anterior, o que foi aprovado no orçamento, qual é o orçamento hoje, quantos bilhões é o orçamento da cidade de Manaus? Se ele conseguir te responder, é indício de que ele está ligado. Mas você não para por aí. Pergunta dele o PIB da cidade de Manaus. Como é que é distribuído esse orçamento aqui? Quanto vai para a educação? Quanto vai para a saúde? Quanto vai para o esporte? Quanto vai para o lazer, para a segurança? Começa a perguntar dele. É assim que a gente detecta se o candidato é bom. Pergunta dele quantos postos de saúde tem na cidade de Manaus. Pergunta dele aí na área do esporte, quantas quadras, como é que está organizado as categorias de esporte, o que a prefeitura tem feito pelo esporte na cidade. Pergunta dele lá, né, quantas escolas tem, municipais tem, a prefeitura tem, o município de Manaus, ele tem. Isso vale tanto para a grande cidade quanto para a periferia. As zonas rurais de Manaus tem muitas zonas rurais. Tem candidato que não sabe quantos bairros Manaus tem. Ele, não, mas esse bairro é novo, tem bairro velho em Manaus, com mais de 100 anos, 200 anos, e o candidato ele não sabe onde fica o bairro. É porque está mudando os nomes, não está mudando nada, o bairro é o mesmo, mas ele não sabe. Faz essa pergunta para ele, para ver se ele consegue responder. Tem gente que bate no peito e diz, eu conheço Manaus, sei os 4 cantos de Manaus, não sabe nada, cara. E você pergunta alguma coisa, ele acha que é uma invasão, porque em Manaus todo dia surge uma invasão. Invasão não, uma facção, né? E ali o cara vende gás, vende linha telefônica e bota a bandeira, a polícia nem entra lá no local. A situação está desse naipe. Mas o candidato diz, não conheço Manaus, não conhece nada.
Basta tu perguntar alguns bairros velhos de Manaus, talvez ele não saiba nem que existe. Certo dia eu estava conversando com um camarada que esse realmente, ele conhecia muito de Manaus, mas eu perguntei onde ficava o Jardim dos Baréis, ele não soube me responder não. E ele foi criado lá perto. Perguntei dele onde ficava o Bairro do Céu, ele confundiu com a Cidade de Deus, não tem nada a ver, cara. Então, o Bairro do Céu, Jardim dos Baréis são localidades aí que tem mais de 50, 80 anos. Eu estou sendo generoso. Então, vê se o teu candidato conhece realmente Manaus. Não, mas ele foi escolhido para ser o candidato da comunidade X. Não existe isso, cara. Nosso país, as eleições, elas são proporcionais, não são eleições de repartições, não. O distrital não funciona no país aqui como um todo. Que Manaus não tem o voto distrital, tem o voto proporcional e o majoritário. Então ele não está ali para defender apenas a comunidade da Igreja de Jesus Cristo, não. Ele está ali para defender a comunidade de todos, o batista, o assembleiano, o cara do candomblé, o espírita, o católico. Ele está ali para defender todo mundo, para trabalhar por todos. Não adianta dizer, eu sou evangélico, eu só vou defender essa bandeira. Esse não serve, vai te dar problema. Então pensa bem antes de colocar um camarada desse lá dentro. Procura saber mais informações. Cara, quantas creches tem em Manaus? O que o prefeito anterior fez que tu acha que deixou muito a desejar? Quais são os teus projetos? Dá uma olhada nos projetos dele e vê se tem lógica. Eu já falei, o cara às vezes bota um monte de coisa no projeto e aquilo não se realiza porque não tem fundamento. É ilógico, é imoral, é indecente. E às vezes é com má fé, sabe? Apostando na ignorância do povo. Então dá uma olhada nesse ponto aí. Será que esse camarada realmente ele é um candidato? Ele é mais um malandro, um farsante que está aí para tentar driblar a galera? Pergunta dele sobre essas questões aí de saúde, cara. Como é que está a questão das vacinas? Como é que está a questão aí da urbanização da cidade? Como é que está aí a questão dos hospitais? Temos UBS. Como é que está o trabalho da prefeitura com relação à saúde nos bairros, saneamento? Quantos metros de esgoto tem a cidade de Manaus? Quanto custa um metro, o quilômetro do asfalto? Vê se ele sabe disso. Se ele não souber, tu pode pular fora desse barco aí, que isso é um pulgão e está querendo te levar junto. Então é por aí. Analisa esses pontos aí, que eu tenho certeza que você vai chegar num candidato legal. E se por um acaso for um parente teu, tu passa essas informações para ele. Cara, olha, um candidato, ele não é dessa maneira, não é por amizade, não é por isso, é por preparo. Tem que conhecer um pouquinho. Transporte público, cara, qual é a frota de ônibus de Manaus? O cara nem sabe, o cara não sei não, nem sabia que o ônibus era da prefeitura, tinha alguma coisa a ver com a prefeitura. Qual é o subsídio que a prefeitura de Manaus está repassando para essas empresas? Quanto em quanto tempo se renova essa frota de ônibus? Isso tudo é coisa que o candidato ele deve saber, mas são informações muito restritas, pastor Francisco. Não, está tudo lá no site da prefeitura, no site da Câmara Municipal, no site da transparência, você encontra essas informações. O problema é que muitas vezes você vai de supetão, porque disseram, cara, vai que tu ganha. E aí ele ouviu a frase do Obama, vai que tu consegue, e diz, eu vou também. Mas ele não sabe para onde ele vai. E quando você não sabe para onde vai, como diz Alice, e com o seu coelhinho e o gato, todo caminho é bom. Mas quando você sabe para onde você quer ir, pula fora desse barco aí, porque ele vai te jogar para fora. Só para finalizar aqui, então, nós estamos percebendo que com o passar dos anos as pessoas estão se interessando mais pela política, né? Pela política partidária, se interessando em adquirir mesmo conhecimento, tanto que tem muitos debates, hoje as pessoas nas ruas já discutem política, que não acontecia isso antes. Qual um livro que tu indicaria para as pessoas que se interessam, né, pela política, que querem adquirir mais conhecimento, para falar um pouquinho mais dessa política? Olha, a depender do interesse de cada um, tem muito material bacana. O primeiro ponto é o site do Tribunal Superior Eleitoral. Entra nesse site, conhece o teu candidato, vê onde foi que ele nasceu, o que ele faz na vida, o que ele já fez de bom para a população, o que ele tem de preparo. Fuça ali, dá uma olhada, diz, eu vou mastigar aqui tudo que eu puder, vai consumindo tudo, conhece um pouco da legislação. Se você conseguir passar por essa etapa e romper essa barreira, aí você vai dar saltos de gigante. Tem um livro muito bom chamado A República, de Platão, que é excelente. Aí é muito complicado esse livro, Francis, ele é muito... depois que você pegar gosto aí pela leitura, vai dar uma maravilha. Tem um livro chamado O Contrato Social, de Rousseau, é excelente também. Temos vários livros, temos livros agora modernos,
que você entra na Amazon e procura lá, por exemplo, tem um livro muito bom chamado Por que Dobrei a Direita. Esse livro é sensacional. O livro do Thomas Sowell também é sensacional. O livro do Theodore de Wimpo também é sensacional. Theodore de Wimpo é um psiquiatra que vive na periferia de Londres. A gente pensa que é só no Brasil que tem pobreza, tem favelas, né? Palafitas, mas em Londres também tem. Ele vai falar muito sobre a questão da pobreza e vai refletir ali o seu pensamento político a respeito daquilo ali. E esses livros que eu estou recomendando são livros políticos não partidários, são livros políticos, que você vai entender a essência da política. Você vai ler também Lavoisier, muito bom, e muitos outros livros aí que vai te dar uma qualidade de excelência e vai mudar, quem sabe, a rota do pensamento que você tinha sobre a política, né? É muito bom que nós possamos nos aperfeiçoar a cada dia, né? A Bíblia diz: procura apresentar-te aprovado como um obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra do conhecimento. Isso é bom. Isso não vale só para a religião, vale para todos os campos da nossa vida. Então te apega aí na leitura, não deixa que o indivíduo venha ali com vaidade te corromper, te comer o teu cérebro com falácias que você já aprendeu, que ele não tem condições de cumprir. Ainda que ele seja um irmão da igreja, às vezes é um pugão, ainda que ele seja lá o pastor, o sacerdote, o profeta, o apóstolo, não entra nessa não. Visa o bem da comunidade. A gente aprendeu isso aí. A Bíblia diz que nós estamos aqui com o propósito de amar o nosso próximo, amar o nosso Deus. E esse amor é incondicional, você tem que amar mesmo, sabe? E como é que se ama? Não deixando que um pugão atravesse na frente dele aí e venha roubar ali a saúde, o dinheiro do transporte, venha roubar a tua paz no futuro. Tem muita gente que se corrompeu, pessoas humildes, receberam ali uma grana do político, e nessa época a coisa é muito tentadora, e ele foi até lá no político e disse: não, já te dei o que eu tinha de te dar. Tua rua vai ficar lá sem asfalto, porque eu já te passei o que eu tinha de te dar. E na maioria das vezes o cara vai com muito orgulho, diz: eu recebi uma grana do político, trabalhei para ele, mas ele me deu uma grana legal. Mas em contrapartida, quem sabe aquele dinheiro vai fazer falta ali para tua rua, porque o político vai pegar de volta tudo que ele deixou ali para aquela galera. Então, antes de tu vender o teu voto, de se comprometer com um pulgão, pensa nisso, analisa, lê, avalia a situação e vai, naquele dia que for para ti lá exercer o teu direito de votar, vai de consciência limpa, não é verdade, Erika? Isso. Vai de consciência limpa, não vai de consciência pesada, vai de consciência limpa. E eu tenho certeza que você aprendeu hoje aqui, pelo menos o básico, para você exercer o seu direito de cidadania. Não deixa um pulgão entrar na tua igreja com a ideia de que não, eu irmão fulano de tal, foi uma federação que mandou, foi uma associação que mandou, e como irmão eu vou ter que tolerar contra a tua vontade. Não deixa ninguém estuprar a tua consciência. Na igreja, não. Começa a perguntar, e se por um acaso um pulgão desse conseguir vazar a tua igreja, questiona ele lá de baixo mesmo, na lata. Querido, tu sabe qual é o PIB da cidade, qual é o orçamento, como é que ele está distribuído, quantos bairros nós temos hoje, quantas ruas temos asfaltadas e quantas estão previstas para asfaltar, como é que está a cidade? Questiona. Isso é mais forte do que uma oração daquelas de fogo. Acabou que vai sair de lá, vai vazar pela francesa. E tu vai entender como é importante o conhecimento na vida de uma pessoa. Então é isso. É isso, Érica? É isso. Acho que entregamos aí o recado? Com certeza. Valeu. Qualquer coisa, clica aí no canal, aí, dá um like, deixa aí, compartilha esse vídeo. Eu tenho certeza que tem muita gente que precisa ouvir um pouquinho sobre isso aí. Deus abençoe.